Louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus. Hoje nós vamos falar em João, capítulo de número 18, versículo 15, e vamos conhecer um pouco sobre Pedro, aquele homem, aquele discípulo, aquele seguidor de Jesus, que quando Jesus estava no seu momento mais difícil de vida, ele então nega Jesus por 3 vezes e ali então o galo canta. Pedro é o estereótipo de homem que muitos homens no dia de hoje não gostariam de ser como ele, a princípio, como ele foi com Jesus. Pedro foi aquele homem que andava ali, lado a lado a Jesus, quando Jesus estava ali perante Anás, quando Anás começa a interrogar Jesus, Anás, aquele sumo sacerdote, né, começa a interrogar Jesus. E ali, quando Jesus esperava de Pedro algo, um posicionamento correto, então ele começa a negar Jesus, ficar de longe, e, e ali várias pessoas passando por Pedro e perguntavam: mas não é você aquele que estava com Jesus? Não é você que estava ali em Getsêmani com Jesus? E ele dizendo: eu não. E várias vezes ali então, Pedro negou Jesus, mas essa mensagem eu quero deixar para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para te dizer que Jesus, ele era conhecedor também do coração de Pedro, ainda que Pedro havia negado Jesus por 3 vezes, e na verdade a Bíblia fala 3 vezes, mas Pedro negou muito mais vezes, como também acontece com você, acontece comigo, acontece com muitos quando a gente deveria estar fazendo a obra de Deus e não fazemos, quando nós deveríamos estar no monte orando e não estamos. E Pedro, talvez o Senhor já soubesse, preferisse que isso mesmo acontecesse. Por quê? Porque era necessário que se cumprisse a condenação, a morte de Jesus, para que ele então passasse pelo processo de ressurreição e salvasse toda a humanidade, livrasse a humanidade das garras de Satanás. E a Bíblia nos mostra que Pedro, a princípio, foi aquele Pedro egoísta, um Pedro cheio de dúvida, de medo, parecia ser muito valente, corajoso, quando ele então arranca a sua espada e corta a orelha de Malco, querendo proteger Jesus. Está no capítulo 18, versículo 10. Mas um Pedro medroso, porque quando ele tem que decidir que ele verdadeiramente era servo, ele teve medo de ir para a cruz com Jesus, ele teve medo de morrer por Jesus, ele teve medo de se pronunciar que era verdadeiramente um discípulo de Jesus, ficando então de longe, observando Jesus de longe, recuando-se a dizer a verdade. Há muitos cristãos dessa maneira, não querem se posicionar porque tem medo, não querem se posicionar porque uma sociedade de massa está lhe pressionando. Mas o Senhor nos chama para tomar posição. O Senhor nos chama para sairmos do meio do muro. Ele nos chama para sermos verdadeiramente cristãos, independente do que o outro pense, o que deixe de pensar. Nós temos que ter o nosso posicionamento, nós temos que verdadeiramente ter o nosso encontro com Jesus e não deixar que nenhuma influência venha nos tirar, venha roubar a nossa visão e roubar a nossa decisão. Porque servir a Cristo é a melhor coisa que tem no mundo. Servir a Jesus, tomarmos a decisão correta de servir um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas na terra e no céu, é a melhor coisa que tem no mundo. Apocalipse, o Senhor nos fala, capítulo 2 e capítulo 3, ele nos fala sobre as 7 igrejas da Ásia, e ele nos mostra, louvado seja Deus, sobre aquele servo que ele próprio diz que ele vai vir para vomitar, que é aquele servo que fica no meio do muro, aquele servo morno, o servo que tem dúvida, o servo que não se define, o servo que não sabe o que ele é, o que ele quer ser. Uma hora ele quer estar na presença, outra hora ele quer estar no mundo. Então esse servo foi muito difícil para Pedro sair desse estágio. Pedro era esse tipo de servo, mas quando verdadeiramente o Senhor estende a mão para Pedro e diz assim: eu não vou desistir de você, Pedro. Eu não vou desistir de você. Estende a mão para Pedro. E ali Pedro entende o que é verdadeiramente o chamado de Jesus. Mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor.
Pedro, então, passa para um novo estágio. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que começa tudo errado, mas pode terminar correto. Começamos com dúvida, mas de repente nós temos que sair desse estágio, sair do meio do muro, tirar essa dúvida e nos posicionar com Jesus. E é isso que ele nos chama neste momento. Muitas pessoas têm sofrido, multidões de pessoas não têm conseguido se libertar, porque elas ficam no meio do muro. Elas precisam da cura, mas elas não querem o dono da cura. Elas precisam da salvação, mas não querem Jesus sendo o dono do seu coração. Muitas das vezes as pessoas querem ser libertas de enfermidades, libertas de condenações, mas eles não querem o libertador que é Jesus para a sua vida, para fazer morada eterna no seu coração. E essa palavra vem te mostrar que Pedro negou Jesus 3 vezes. Está aqui em João capítulo 18, versículo 15, até o versículo 24, até o versículo 27 também, que de novo Pedro torna a negar Jesus. E lá estava Simão Pedro, aquintando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? E ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decapado a orelha, perguntou, eu não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou. E no mesmo instante cantou o galo. Então, amados, não deixe Jesus de lado, não negue Jesus, não fique de longe observando a palavra de Deus. Vem para o meio, vem sentar na mesa com o rei, vem provar da palavra, venha se posicionar. Eu sou cristão valoroso para Cristo e pronto, e acabou. Eu sou um cristão que ama a Cristo e vou sofrer por Ele, vou morrer por Ele, vou estar com Ele e pronto, acabou. E goste quem gostar, quem não gostar, entrega ele na mão do Senhor, mas você é o que é. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. E a palavra de Deus nos ensina, quer se ensina ou não, o que passa disso é do maligno. A dúvida não vem de Deus. O meio termo não é de Deus. O talvez não pertence ao Senhor. Ou nós somos ou deixamos de ser. É a parte mais importante do cristão. É ter o caráter de Cristo. É definir-se com Cristo. Então agarre essa palavra. Não continue negando a Cristo, mas se posicione na presença dele, porque isso agrada, isso alegra. E quando Pedro entendeu que a princípio ele servia a Cristo de boca ou somente de carne, quando ele arranca aquela espada e corta a orelha de Malco, ele estava dizendo, a minha força é uma força carnal. Mas lá na frente, ele consegue entender que ele precisava seguir a Cristo, e Cristo então estava dizendo, meu é o poder, minha é a força, minha é a justiça. Então, o próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, é que cumpre todas as coisas na vida de Pedro, a partir daquele momento. E eu quero orar para você, eu quero fazer uma oração, para que neste momento você possa buscar forças onde não tem, forças em Deus, para que você tome a decisão certa, que é servir ao Senhor Todo-Poderoso da sua vida, das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que não foi fácil para mim também tomar a decisão, largar o mundo para seguir a Cristo. Mas a melhor coisa que eu fiz é amar o Senhor sobre todas as coisas, é deixar o incerto pelo correto, que é servir e seguir a Cristo sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Tem um céu esperando por nós. Tem uma rua de ouro esperando por nós. Não perca mais tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Fica com Deus. Eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu venho agora lhe pedir perdão pelas minhas falhas, perdão pelas minhas iniquidades em nome de Jesus. E essa vida que ouve essa mensagem agora, Senhor, alcança esse coração, perdoando-lhe os pecados também em nome de Jesus, fazendo com que essa vida tome decisão, tenha força no Senhor, para que ela possa alcançar a tua caminhada e o teu propósito de entrar no céu e ter uma vida permanente no Senhor. Deus, abençoa o teu lar, abençoa a tua família,
Abençoa teus parentes, Senhor. Abençoa os de perto, os de longe, os que estão nas estradas. Abençoa, traz em casa debaixo da potente mão do Senhor. Guarda, meu Pai. Guarda essa vida que me ouve. Guarda essa vida que clama pelos teus milagres, seja no casamento, seja com os filhos que estão no mundo, Senhor, no mundo das drogas, no mundo, meu Pai, da bebedice. Não importa qual mundo que essa vida se encontra, que o Senhor faça dessa vida, meu Pai, como o Senhor fez com Pedro. Oh, meu Deus, porque Pedro lhe negou, mas o Senhor não rejeitou Pedro. Pelo contrário, o Senhor o amou, o Senhor o abraçou, o Senhor compreendeu o que existia no coração de Pedro, ainda que falho, um coração arrependido e cheio dos frutos do Espírito para produzir vidas, almas para levar para o céu. Meu Deus, toma essa vida que me ouve em tuas mãos. Abençoa, guarda, protege, salva essa vida pelo poder que há no nome de Jesus. Assim, Deus, eu oro. Entrego, meu Deus, cada um que ouvir essa mensagem em tuas mãos. Peço, sê com eles, Pai. Guarda cada um, como a menina dos teus olhos é que eu oro. Amém e amém. Fica com Deus, clica aí no sininho, seja inscrito aí no meu canal, tá? Faça aí o seu pedido de oração, vou estar colocando o seu nome no meu caderno de intercessão. Quem faz o milagre é o Senhor, eu só sou apenas um instrumento de Deus, mas estou aqui para interceder ao Pai pela sua vida, pela sua família, pelas suas causas e propósitos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele te guarda, que Ele te faça muito feliz na caminhada com Jesus, hoje e sempre, para a glória do nome dEle. Amém e amém. A paz do Senhor fica com Deus.